Hoje nós temos um tema de meios costumes daqueles que o Dr. Plínio costuma tratar, e é muito importante esse de hoje. Todos são importantes, mas o de hoje tem uma importância especial porque ele é um princípio muito ilustrativo de como o mal atua. E o mal atua de uma maneira impressionante nas tendências. E não é todo mundo que consegue enxergar o mal nas tendências. Pegue, por exemplo, a pessoa está empenhada em tirar alguém da preguiça, por exemplo. Se a pessoa não combater em torno de si aquelas coisas que a induzem à preguiça, porque tem coisas que acontecem que são pequenas iscas do demônio para a gente cair na preguiça. E a gente precisa estar sempre atento para não ceder à preguiça. Bom, mas o demônio, o que ele faz? Ele tem uma ação gradual. A ação do demônio é gradual. E o mundo chegou até hoje, nós estamos, como estamos hoje, gradualmente. É isso que o Dr. Plínio vai explicar. Isso é muito precioso, porque quem não conhece esta maneira de atuação do demônio, a pessoa não vai conseguir escapar de muitas arapucas que o demônio arma. Então vejam só, é mais um catolicismo de Dr. Plínio, e é o princípio da gradualidade, regra ardilosa do progresso do mal. Então veja, o mal ele vai por graus. Ele não joga a pessoa direta. O demônio não raciocina para jogar a pessoa direta no pior pecado. Ele vai puxando por graus. E essa gradualidade é uma regra ardilosa do progresso do mal. Isso é muito importante. Nós, enquanto contra-revolucionários, nós temos que aprender bem isto. Porque o mal, ele chega e como se diz, ele nos vai puxando. Quando a gente acorda, já caiu. Isso que é muito importante a gente ver. Então vejam só. Desejamos hoje pôr em evidência um dos princípios mais essenciais do triste roteiro seguido pelo Ocidente, partindo de suas tradições culturais e sociais cristãs. Então aqui vejam, eu encontrei esse quadrinho muito ilustrativo que começa em 1090. Isso é na época das cruzadas, aí tem um templário, né? Você vai puxando 1300, 1400, 1500, e aí chega em 1780. Bom, mas ele diz, então, partindo de suas tradições culturais e sociais cristãs, para o paganismo total, do qual já se acha tão próximo. Na realidade, eu completei aí, no qual se acha imerso. Hoje, nós já estamos imersos nesse paganismo, diríamos nós, né, deste século XXI. E ali que está mostrando 2010, vejam esses desenhos, é o ponto de hoje. Isso aqui está a anos-luz de diferença do que nós vimos de 1050, se não me engano, 1090. Pois bem, e aqui ainda não está o pior que tem hoje, hein? Ainda não está o pior que tem hoje. Então vamos continuar. Trata-se do princípio que chamaríamos da gradualidade. A corrupção, em sua longa marcha vitoriosa, não fez saltos. É importante, ela foi de passo em passo. Pelo contrário, soube progredir por etapas tão insensíveis que ninguém, ao longo da trajetória, prestava atenção ao deslizar das ideias, dos costumes e das modas.
E com isto, o caminho percorrido docilmente pela humanidade foi imenso. Então veja, não prestava atenção, se deixava levar. Gostava de sem prestar atenção. E por isso que o Dr. Plínio foi muito odiado, foi muito evitado, porque ele detectava os primeiros sintomas e logo agia. Então vejam só, a maior parte dos costumes lamentáveis de nossos dias, ele está falando em 1956, apareceu timidamente no século XIX. Então veja, a maior parte dos costumes lamentáveis apareceu timidamente no século XIX. Publicaremos oportunamente a descrição dos primeiros banhos de mar. Aqui começou a se afeiçoar a alta sociedade francesa, ainda antes da Revolução de 1830, acompanhando do material ilustrativo competente. Só que eu procurei e não achei. Mas veja isso daqui. Alguns já conhecem. Primeiro, esse da esquerda, l'Illustré du Petit Journal. É um jornal francês. E ele é de 1824. 1824 foi o primeiro banho de mar. É a Duquesa de Berry. Ainda nem tinha máquina fotográfica. Foi essa daí. Assim começou o primeiro banho de mar. Bom, e essa que está aqui é por volta de 1900, um pouco antes de 1900, mas veja só. Agora, enfim, não dá absoluto. Isso aqui era traje de banho, hein? O termo de comparação, que seria o maiô de banho absolutamente moderno, não o poderemos publicar, pois já evoluiu, entre aspas, tanto que macularia as páginas de um jornal católico. Isso ele publicou, dizendo que as coisas o jornal católico não publica. Enfim, na realidade, nenhum órgão deveria publicar coisas imorais. Não? Quem tivesse dito às nobres e discretas damas que em plagas francesas iniciaram a moda do banho de mar, como se banhariam as elegantes de 1920, por certo lhes teria causado muita surpresa. Talvez já em 1920 já existia maiô. Maiô era o nome de um francês que inventou um tipo de tecido com o qual era feito aquele traje de banho. E como essa malha ele chamava maiô, a malha herdou o nome dele. Mas o que ocorre é que se o maiô fosse apresentado para as primeiras que começaram a moda do banho de mar, as primeiras pessoas de alta sociedade da França, hein? Se elas vissem as elegantes de 1920, como elas estariam em traje de banho, por certo lhes teria causado muita surpresa. E talvez para evitar tais excessos, tivessem elas até suspendido o costume ainda incipiente de tomar banho de mar. Então, se elas tivessem podido prever o que ia acontecer lá na frente, elas ainda se surpreenderiam e provavelmente suspenderiam o costume. Porque esse costume começou aí só em 1800 e tanto. O resto, desde Adão e Eva, não tem esse costume de tomar banho de mar. Bom, e o que diriam, por sua vez, em 1920, as elegantes, se pudessem ver como elas próprias ou suas filhas e netas tomariam banhos de mar e de piscina em 1956? Provavelmente, esta antevisão teria suscitado nelas uma reação salutar. E se elas pudessem ver onde ia chegar, podia despertar nelas uma reação salutar. Mas vejam como é que as pessoas vão caminhando, mas se elas vissem onde é que elas iam chegar, elas poderiam recuar. Mas isso não foi feito. Foi-se caminhando passo a passo
E quem dissesse que aquilo ia chegar onde nós chegamos hoje, por exemplo, seria tido como uma pessoa insuportavelmente antipática, intrigante, maliciosa e tudo o que quiser. Mas como ninguém previa tais excessos naquela época, a moda continuou seu curso. Em 1956, é-nos lícito perguntar como estarão as coisas em 1986. Quer dizer, ele escreveu o artigo em 1956. Então ele pergunta como estarão as coisas em 1986. Nenhum princípio nos parece mais importante de difundir do que este da gradualidade das transformações da moda. Então, isso, inclusive, eu ouso afirmar que está numa reunião sobre considerações em torno de revolução e contra-revolução. Nós decaímos, quando decaímos gradualmente. A pessoa vai cedendo, até decair. Esse princípio da gradualidade das transformações da moda existe, mas também é aplicável para outras coisas. Se queremos despertar uma reação que já tarda, então a gente tem que frisar esse assunto e, por assim dizer, procurar denunciar isto. Agora vejam que bonito esse quadro. Olha como ele vai comentar. Hoje trataremos mais especificamente da masculinização da mulher, fenômeno absolutamente tão deplorável e ridículo quanto seria a efeminação do homem. Sei que hoje em dia isso é politicamente incorreto. Não, cada um faz como quer, tanto um quanto o outro, cada um tem o direito de fazer o que quer. Sim, tá bom, mas não vai dizer que a sociedade hoje tinha os valores que tinha naquela época. Né? Isso é tão patente. Vejam esse conjunto aqui, pessoas civilizadíssimas, finíssimas, muito educadíssimas, um trato muito, como se diz, fino, muito respeitoso, muito hierárquico, anti-igualitário. Né? Pega, por exemplo, compara com uma mulher dessa, uma lutadora de MMA, por exemplo, sem comentar. Nossa primeira gravura, que é essa daqui, representa duas senhoras muito jovens e uma menina em um interior de uma casa, né, confortável, de há cerca de 100 anos atrás. Isso é mais ou menos final do século XIX. É o meio do século XIX, porque ele escreveu o artigo em 1956. Isso deve corresponder, vamos dizer, 1856, mais ou menos. Bom, o ambiente em que se movem é caracterizado por uma certa gravidade. Quer dizer, são pessoas finas, delicadas, mas não tem aquele assunto de botequim, de risadaria solta, de coisas assim largadas e desbragadas e sem domínio de si. Não. Ele vai comentar: as cortinas são espessas, a cadeira é grande e nobre. O cachepô é aquele vaso azul que tem lá, que tem dentro um outro vaso, mas a parte dele de fora deve ser uma porcelana, uma louça qualquer, muito bem pintada, tudo. Cachepô. Cache é esconde, pô é pote, né? Então, aquilo esconde, o vaso é posto lá dentro, com a planta, mas de fora não se vê o vaso, se vê só a planta e também essa outra decoração feita para nobilitar a planta. O cachepô tem linhas distintas e robustas, tem decorações douradas. Um belo tapete cobre todo o chão, mas ao mesmo tempo os coloridos, que nosso clichê infelizmente não reproduz. Eu não sei, isso aqui eu desconfio em que talvez tenham pego uma versão mais recente, iluminada, colorida.
Tem a impressão, porque diz, ao mesmo tempo, os coloridos, que o nosso clichê, infelizmente, não reproduz. Talvez, originariamente, eles tivessem um que não fosse colorido, que ele comentou. As cortinas são de um azul muito claro, quase água marinha. A senhora sentada, que é evidentemente uma visitante, traja um belo vestido de um verde de folha nova da primavera europeia. Seu casaco é branco. A cabeça traz algumas rosas. Então, veja só, é de uma tal dignidade esta cena, que a gente comparar uma mulher de hoje com a roupa toda furada, é de não caber na realidade. Imagina esse pessoal dessa gravura vendo essa de hoje, com roupa rasgada e tudo. Seria de não acreditar. A senhora de pé veste-se de seda lilá brilhante. A menina tem um vestido branco com listas vermelhas, ornado com fitas também vermelhas. São dessa mesma cor as fitas que lhe ornam o cabelo, que lhe pendem das tranças. Veja, sempre a capacidade de Dr. Plínio descrever as cenas. Né? Este misto de gravidade e graça caracterizam bem o ambiente da vida de família de outrora. E as famílias tinham este ambiente naquela época. Né? Vejam quanto se decaiu. Continua o Dr. Plínio. Nele, a mulher podia expandir em toda sua amplitude as preciosas qualidades típicas de seu sexo: a doçura, a afabilidade, a graça, a bondade e a distinção. Isso são características femininas, né? E não essas características das autorofilistas, todas, enfim, e de não sei quantas outras, uma coisa medonha, sem nenhuma dessas características. As fisionomias das três pessoas em nosso clichê estão distendidas, veja, presta atenção, não distendidas, plácidas e impregnadas de afetividade, indicando um convívio marcado a fundo pelo que tem de mais suave a delicadeza feminina. Então, o ambiente todo ele muito marcado por essa delicadeza feminina e impregnada de afetividade. Elas parecem encontrar-se como no elemento próprio para a prática natural e como que instintiva dos deveres cristãos da esposa, da mãe e da filha. Veja como está bem descrito. Então, parece encontrar-se como no elemento próprio para a prática natural e como que instintiva dos deveres cristãos da esposa, da mãe e da filha. Veja agora como é que ele vai analisar esse outro clichê. Mas, pouco depois, a masculinização começava, timidamente embora. Nas duas jovens do segundo clichê, que são essas que estão aí, há um começo de audácia, de dureza, de atrevimento que contrasta com o quadro anterior. Veja como ele pega o imponderável do quadro. Tem-se a impressão de que algo de muito profundo, se bem que ainda muito discreto, se desajustou dentro delas relativamente à vida do lar. Esta lhes parece um tanto insípida, sem gosto. Há um gosto manifesto de viver na rua, enfrentando imprevistos, passando por peripécias, levando, enfim, uma vida que já não é inteiramente voltada para os prazeres castos da família, e em cujo teor os momentos mais agradáveis são os que se empregam passeando como anônimos na multidão. Como está bem pego. Então, de lá para cá, elas foram tiradas do ambiente familiar e jogadas no meio da multidão. Um quê de masculino nos chapéus,
no corte dos vestidos e, sobretudo, na fisionomia dos personagens o diz bem. Agora vamos para o outro lado. Uma jovem moderna, num ambiente moderno, não tivesse compridos os cabelos, isso daquela época, né? E não seria fácil dizer-lhe à primeira vista o sexo, quer dizer, se é mulher ou se é homem. Ela respira por todos os poros o gosto da aventura, da luta, dentro de uma vida que em nada se diferencia da de um homem e que exige o cultivo de qualidades tipicamente masculinas. Então a mulher ela precisa cultivar em si qualidades masculinas para poder levar essa vida na qual ela está metida. Um pouco mais, e a masculinização terá sido levada tão longe quanto possível. É só nós vermos hoje como é que estão as coisas. Isso é espantoso. A mulher feminina, delicada, graciosa, isso praticamente desapareceu. Tem só as mulheres masculinizadas. Mas dirá alguém, que mal há nisso? É fácil responder. O mesmo mal que haveria em que os homens de hoje se penteassem, se vestissem e vivessem como as damas de nosso primeiro clichê. Imagina como seria a inversão das coisas. Pura e simplesmente uma monstruosa subversão da ordem natural. Princípio importantíssimo. Monstruosa subversão da ordem natural. Então veja aqui o mundo de hoje, gradualmente até o fim da civilização. Aqui dá para ver. E esse da direita é um padre que está celebrando uma missa no meio de outros. E os outros são os doidos de hoje. Não tem outra expressão. Eu não sei se ficou claro, os comentários ficaram claros. Se alguém quer dizer algo, é importantíssima a questão da gradualidade. Porque quando uma pessoa boa começa a decair, ela também vai decaindo gradualmente. Vai decaindo gradualmente. São pequenos defeitos que vão, depois pega mais um pedaço, depois mais um pedaço, depois mais um pedaço. Quando a pessoa se dá conta, ela desceu uma ladeira inteira. Desceu uma ladeira inteira. E por isso nós temos que ser muito firmes em toda a nossa maneira de ser. Temos que ser muito firmes. Não nos deixarmos arrastar por esse assunto. O Sr. Topinho comenta que a conversão para o bem, ela é repentina e ela é radical. A pessoa, ela se converte, ela muda de posição, depois ela vai se adaptando ao bem, mas ela não pode voltar para trás. Já a entrega para o mal, ela é gradual, a pessoa vai entregando aos poucos, aos poucos, aos poucos. E às vezes ela, por exemplo, existem muitos hábitos civilizados que todo civilizado tem. Esses hábitos civilizados, se a pessoa não vigiar, ela vai perdendo. Chega uma hora que ela esqueceu como é que é a maneira civilizada de viver. Civilizado que eu digo é no sentido da civilização cristã. A pessoa é mais semelhante com Deus a pessoa que é civilizada do que aquela que não é civilizada.